aceitação, perdão e compreensão já. São as nossas maiores urgências. Ainda é de pão a fome que abate o homem, quando é maior a fome de perdão. Parafraseando Fred Maia, um grande poeta, nós não entendemos a relação com o erro que Deus tem e desenvolvemos uma nossa e ainda imputamos a Deus a nossa cultura de punição, julgamento, apesar dos mandamentos, apesar das orientações, apesar de Jesus. Vamos ver o que Jesus nos diz hoje? Lá está assim, em Mateus 23, versículos de 33 a 36, Jesus continua o seu sermão contra os escribas e fariseus hipócritas, dizendo assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É claro que Jesus não tinha condição, dado o primitivismo, dada a dureza dos nossos corações, como ele mesmo disse, de nos revelar toda a lei, os mecanismos da lei de justiça, como nós temos hoje. 2000 e tantos anos depois, naquele tempo era impossível para ele. Então foi isso que ele disse para nós. Nós até hoje não compreendemos a própria lei de Talião, que nos parece bárbara, absurda, quando na verdade é um mecanismo que delimita a represália ao estrito campo da agressão. Olho por olho, dente por dente. Até hoje a gente não compreende essa mais primitiva das leis e continua, se fomos agredidos num olho, exigindo os dois, se fomos tirados um dente, exigimos todos, um dedo, todos os dedos, e o corpo todo e a vida toda do agressor. Não é assim? Que a gente vê todos os dias no trânsito, na política, nas guerras. Essa pseudo-justiça humana. Não é isso. Nós compreendemos tão pouco que imputamos a própria lei de Talião a Deus. Entendemos a lei de reencarnação como um olho por olho, dente por dente. Aquele que foi assassinado aquele que foi assassino precisa ser assassinado. Aquele que roubou precisa ser roubado. Quando na verdade, em primeiro lugar, sempre vem a presença do amor, e em segundo lugar, não se trata de uma punição, apenas de sermos colocados na carne, no lugar do outro. Essa posição que deveríamos ter buscado por espírito.
há muito a ser compreendido ainda, mas nós precisamos compreender antes de tudo a nós mesmos, percebendo o quanto nós temos extrapolado, como já seria um ganho para nós limitarmos a represália ao olho por olho, dente por dente, quando na verdade nos tem sido proposto pelo alto, por Jesus, uma nova lei, uma lei que nos chame à compreensão, ao perdão, à reconciliação, à reparação. É esse o novo chamado, e nós ainda estamos lá antes da lei de Talião. Nós hoje precisamos já sentirmos e atendermos o convite da nova situação, da nova lei, de Jesus nos chamando a um novo momento. Diz a compreensão humana sobre o Evangelho que o aprendizado vem pelo amor ou pela dor, e não é precisamente isso. É claro que aquele que foi chamado primeiro em atendimento ao bem pelo bem e não atendeu, aquele que foi chamado a atuar pela compaixão com o estranho e não atendeu, aquele que foi chamado a compaixão por amigos, por parentes e não atendeu, sim, virá sobre ele, na pele dele, a lição que ele não aprendeu antes, pelo amor. Virá na pele dele, porque Deus nunca desiste de nós. Mas não é verdade que quando a dor vem para nós, é porque o amor se afastou. O amor não se afasta nunca. O amor não se afasta nunca. É Ele que preside todos os eventos em que a consequência de nossos atos recai sobre nós. É urgente que nós aprendamos esses mecanismos da justiça divina, porque só com a aceitação e a compreensão nós poderemos nos libertar, sair desse círculo de vinganças mútuas, onde um joga sobre o outro as suas frustrações, as suas violências, as suas pseudo-justiças, por não acreditar na justiça de Deus. A justiça de Deus age sempre, por todos, em todos os momentos e na medida justa. Mas nunca é uma dor, nunca é uma justiça sem misericórdia, nunca é uma dor sem o amor. A lei do amor, que é a própria expressão de Deus, porque Deus é amor, atua sobre todos os campos, de modo que nunca cai sobre nós todo o peso dos nossos atos. Sempre há uma amenização, porque Deus espera que acordemos sem a necessidade de tantas dores. Por esse plano, mesmo que todos os homens sempre optassem pela dor, haveria sempre uma redução de dor no mundo. Só não há porque nós temos não só optado pela dor, mas optado por não aprender com a dor. A dor não salva, a dor não resolve, a dor não limpa as nossas vidas, como muitos pensam. Nós precisamos aprender com a dor, aceitar a dor para nos transformar. Nenhum doente que não aceita que é doente nunca se curará. Um aluno que não aceita sua própria ignorância nunca aprenderá. E repetirá, e repetirá, e repetirá.
Aprendamos a ação de Deus, aceitemos a ação de Deus em nossas vidas, nos transformemos com as dores e elas, se não podemos limpá-las do passado, aceitemos agora, para que no futuro elas não precisem se repetir. Aceitação, perdão e compreensão já é a nossa maior urgência. Um grande abraço, dediquemo-nos a essa lei, a essa lição, o quanto antes, ainda hoje, já. Até a próxima, meus amigos.